na academia, fazer algum gasto, ou às vezes nenhum. Um dia da semana a gente está usando para se exercitar. E a alimentação aumentou muito. A gente teve refinamento de alimentos, então refinou-se a farinha, refinou a gordura, refinou o sal, refinou o açúcar, e a gente mistura tudo isso e a gente explodiu com as calorias dos nossos alimentos. Então, se a gente for pensar que um bombonzinho de 30 gramas chega a 120, 150 calorias, é muita caloria para pouco alimento. Isso não existe na natureza, certo? A gente não tem nenhum alimento super calórico na natureza. Então, o nosso organismo ele não está acostumado a receber tantas calorias assim, por isso que a gente estoca tanto. A gente herdou, né, da nossa evolução genética uma capacidade de estocagem, que nem eu falei, então quem conseguia sobreviver nesse ambiente era quem conseguia estocar mais gordura, e a gente herdou também dessa época uma defesa contra o jejum e defesa contra uma baixa ingestão calórica. Então, se a gente faz uma dieta muito louca, com baixíssimas calorias por dia, a gente também entra num estado de alerta, ou seja, o organismo ele tenta economizar ao máximo, ele tenta diminuir a atividade metabólica, então isso quer dizer que a gente gasta muito poucas calorias, a gente perde massa muscular, porque a massa muscular é um tecido que gasta muito, e tudo que a gente comer, ele tenta reter como fonte de energia, ou seja, vira gordura no tecido adiposo. Então, para a gente ter, né, um emagrecimento, enfim, não estocar tanta gordura, a gente tem que comer de 3 em 3 horas e ter uma quantidade suficiente de calorias para que o nosso metabolismo não baixe desse jeito que eu estou falando. Por que hoje, né, a gente está nesse ambiente tão obesogênico? Então, a gente está comendo muito, gastando pouco, e a gente também, que nem eu falei, a gente modificou os alimentos, a gente refinou, a gente ganhou muito sabor nesses alimentos, mas muitas calorias também. E a gente tem um outro fator que também começou isso mais ou menos lá nos anos 80, que foi a adição de certos químicos ou certos compostos químicos mesmo dentro dos nossos alimentos. Então a gente modificou muito a nossa alimentação desde os anos 80, com muitas calorias e muitos químicos no meio dos nossos alimentos. Vou mudar de slide. Então, hoje a gente está num ambiente completamente modificado e cheio de xenobióticos. A gente usa essa palavra dentro da nutrição para dizer que existe coisas estranhas, né, substâncias químicas tóxicas aí no ambiente e dentro dos nossos alimentos. Então a gente já vive no meio da cidade de São Paulo, a gente tem muito estresse, que isso contribui também para uma toxicação do organismo. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso, mas a gente já respira um ar muito ruim, a gente tem presença de agrotóxicos nos nossos vegetais, os produtos têm muitos químicos dentro, então a gente está num ambiente bastante tóxico para o organismo. Então, quais são, né, esses aditivos químicos que tem dentro dos nossos alimentos? Então, eles estão em formas de corantes. Então, eu coloco essa foto da gelatina aí, porque o pessoal que entra em dieta começa a detonar de comer gelatina. Iogurte zero, por exemplo. Esses alimentos, eles não são mais alimentos, eles são produtos alimentícios, eles não podem mais ser chamados de alimentos. Então, o iogurte zero, por exemplo, ele foi desengordurado, foi colocado emulsificantes, foi colocado gomas, a indústria economiza no morango, então eles colocam um corante vermelho e um aroma artificial sabor morango. Então, vocês percebem que foi tão modificado que nem pode mais, pela própria indústria, ser chamado de alimento. Tá? Então, a gente está consumindo isso. Eu fico preocupada com as comidas das crianças, porque as comidas das crianças têm corante demais, né? Então, balas, eu coloquei uma fotinho aí desse cereal colorido, para vocês verem como que os produtos infantis têm bastante desse aditivo aí.
conservantes. Então as comidas hoje elas têm que ser bonitas, elas têm que durar, elas têm que ser gostosas, né? Então conservante é um dos principais aditivos que a gente tem no meio dos nossos alimentos. Para quem gosta de peito de peru, ele tem um tipo de conservante que chama nitrito, e ele é cancerígeno, o nitrito, ele tem potencial carcinogênico. Não é só o peito de peru que tem, todos os frios têm. Então a gente também, quando entra em dieta, né, tá querendo comer saudável, a gente se entope de peito de peru, porque ele é proteico e light. Mas na verdade a gente está comendo uma massinha aí de peito de peru com vários aditivos químicos dentro. E um deles é esse nitrito que eu estava falando para vocês. Fora todo o sódio e realçadores de sabor que tem aí. E aí os realçadores de sabor, finalmente, um dos mais famosos que tem aí na indústria é o glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor, ele ativa as papilas gustativas para que a gente sinta mais forte o sabor das coisas, e tem na maioria dos produtos. Então, dentro dos temperinhos, né, que a gente usa para carne, para cozinha, tem o tal do glutamato, no peito de peru tem glutamato, e ele é neurotóxico também, então tem que evitar bastante esses produtos que contenham glutamato. Uma coisa para a gente pensar, será que a bolachinha ela tem pizza dentro? Ou esse salgadinho, ele tem queijo dentro? Ele não tem, ele tem um realçador de sabor e um sabor artificial de pizza, ou um sabor artificial de queijo. Então não tem queijo dentro de verdade, tá? Então a gente está consumindo aí coisas de mentira no meio dos nossos alimentos. Eu queria só chamar a atenção um pouquinho para esses produtos que são light. Então, uma salsicha light, por exemplo, ela tem todo quanto é tipo de coisa dentro. Deixa eu voltar aqui uma slide. O nuggets, né, que todo mundo fala, nossa, eu como nuggets, mas eu faço ele assado. Isso eu escuto no consultório bastante. Ele é uma massa de pele de frango com o resto que sobra da carcaça do frango, com bastante realçador de sabor, com conservante, com sódio, e ele é pré-frito, né? Então, se você assa ele na sua casa, você está comendo uma coisa que já foi pré-frita, e ele é pele de frango praticamente pura, tá? Então, cuidado. Fora que tudo isso tem uma quantidade de sódio gigante, a gente pode comer 1.500 miligramas de sódio, até 2.000 miligramas de sódio, se você é uma pessoa que treina. E a gente consome, por exemplo, numa sopinha dessa, que a gente considera ela de regime, de 900 a 1.200 miligramas de sódio em um pacotinho. Tá? Então é um absurdo a quantidade de sódio que tem dentro desses produtos. Por que tem sódio dentro dos produtos? Porque ele também é um conservante. Como ele agrega água nele, ele acaba sendo um dos conservantes que se põe dentro dos alimentos, porque a água grudada no sódio não fica disponível para a bactéria ou para o fungo usar. Refrigerante. Refrigerante, ele é uma bomba de corante com sódio, com uma coisa que chama ácido fosfórico. Então você está consumindo só química. Ah, mas eu consumo light só, ou diet. Tudo bem. Você está resolvendo as 11 colheres de chá de açúcar por porção, mas todo o resto dos químicos você está consumindo do mesmo jeito. Hambúrguer, eu falo para os meus pacientes, pode comer hambúrguer? Claro que pode, mas desde que você hidrogenada com sódio, com realçador de sabor, ele é bastante química. E aí, se a gente não tomar cuidado, todos os dias a gente está se expondo a coisas tóxicas para o organismo, do ambiente e do tipo de alimentação que a gente tem, né, dependendo do tipo de alimento que você escolhe na sua rotina. E aí o seu organismo ele tem que se
desintoxicar, ele vai fazer um processo de limpeza desses compostos químicos que você está comendo. Tá na moda, não tá? Dieta detox? É isso, é você ajudar o seu organismo a eliminar toxinas de dentro do corpo. Não adianta nada a gente tomar um suco verde. O suco verde realmente ele ajuda a gente a detoxicar o organismo. Mas o importante é a gente evitar esses alimentos que têm uma quantidade grande de toxinas. Então eu gosto muito desse slide porque você está vendo aqui o fígado, que é o órgão que vai fazer essa limpeza do organismo, e aí toda vez que você come um corante, né, um realçador de sabor, enfim, você tem que eliminar essa substância pelo seu fígado. Olha a quantidade de nutriente que você usa para fazer isso. É muito nutriente, é muita vitamina, é muito mineral que você vai utilizar para fazer essa detoxicação. Olha o Max, a vantagem da gente tomar o Max. A gente está no Max já ingerindo um monte de nutrientes que a gente usa para limpar o organismo. Então é fantástico. Justamente para você ajudar a detoxicar, entre outras funções que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas, radical livre, alguém sabe o que é um radical livre? Eu já expliquei bastante isso nos meus treinamentos, vou explicar melhor para vocês agora. Mas, radical livre, ele é uma substância que envelhece o nosso organismo. E ele precisa de nutriente para ele ser inativado. Sem nutriente, então se você tem uma alimentação super ruim, você está, além de comendo alimentos que vão roubar nutrientes do seu organismo, você ainda está roubando esses nutrientes, ou seja, desnutrindo o seu organismo, e você vai sobrar mais radicais livres no seu organismo. E aí você tem uma piora toda do funcionamento do organismo. Porque o radical livre, ele, se vocês conseguem ler aqui, ele causa dano tecidual no organismo. Em várias estruturas que o radical livre ele pode lesar. Ele pode lesar, se ele for um radical livre muito agressivo, ele pode lesar até um DNA. Então vocês entendem como que um corante ele pode causar um dano lá no seu DNA e você ficar mais exposta a ter um câncer? Então, um organismo que ele tem pouco nutriente e que ele desintoxica mal, você fica mais predisposto a desenvolver certas doenças. Então, a gente precisa de nutriente para inativar esses radicais livres. Peraí que eu ia falar uma coisa aqui. Não sei se vocês conseguem ler um nutriente que tem aqui, ó, que ele chama glutationa. Ele entra na limpeza 2 vezes, tá? Na verdade, ele sai 2 vezes na limpeza do fígado. Essa glutationa é uma das principais enzimas que limpam radicais livres que a gente tem no corpo. Existe muita glutationa no abacate, né? Então, tem muita gente que tem medo de comer abacate porque é calórico e se entope de gelatina diet porque não tem calorias. Então a gente não pode só pensar nas calorias, a gente tem que pensar o que o alimento está fazendo por mim. Ele está me jogando nutriente para dentro ou ele está me roubando nutriente? Então o abacate, além da glutationa que ele tem, ele vai te dá saciedade. Ele tem um tipo de gordura que tem no açaí também, que se chama ácido oleico. Ele vai lá no hipotálamo e ele te dá uma sensação de saciedade. Então você vai comer muito menos ao longo do dia. Certo? Uma coisa importante de se falar, estresse. Então esse estilo de vida louco que a gente tem hoje também detona todos os nossos nutrientes. E aí sobra mais radicais livres. Uma pessoa que se alimenta mal e ainda fica super estressada, ela tem uma tendência a ter menos nutrientes, ela fica mais exposta a ter doenças, tudo bem? Então, o estresse a gente também tem que tentar controlar. E aí aqui
se a gente, num ambiente, né, tóxico, enchendo o organismo de porcaria e de estresse, a gente entra numa coisa que chama estresse oxidativo, é excesso de radicais livres no corpo. E aí a gente pode ter alguns sintomas decorrentes desse estresse oxidativo. Então, fadiga, vê se vocês se reconhecem em alguns, tem gente que tem todos, tá? Fadiga mental, falta de concentração, dor de cabeça, tontura, dor no corpo, palpitação, respiração alterada, depressão, baixo sistema imune, problemas de sono, perda de apetite ou aumento de apetite, né, um apetite muito grande, ansiedade, estresse, mudanças de humor, fadiga e falta de energia. Tem gente que tem todos, isso é super comum. E aí, o que é um organismo cheio de radicais livres? Ele pode ser agressivo para o organismo, existem vários tipos de radicais livres, mas existe um envelhecimento precoce, você pode ter uma mutação de certas estruturas, que nem eu falei, mutação de certos lipídios, certas gorduras no nosso organismo, mutação de proteínas e DNA. Né? Então, existem algumas doenças decorrentes do estresse oxidativo, que é câncer, aterosclerose, artrite reumatoide, demência, diabetes, catarata, esclerose múltipla, inflamações crônicas, isso inclui doenças autoimunes, cardiopatias, enfisema, doenças do sistema imune, tudo bem? Então, a gente tem que se alimentar bem, fazer exercício e fugir de estresse. E tem uma característica muito interessante de um organismo que está muito inflamado, que a gente tem um inchaço. Né? Então o excesso de sódio mais uma inflamação aí crônica, você pode ter um inchaço. Celulite tem muito a ver com isso, com inflamação, com excesso de sódio, com falta de exercício. Né? Então tudo melhora quando a gente se alimenta bem e se exercita. Não adianta nada, então eu coloquei uma fotinha aí, fazer drenagem, e sair da drenagem e ir lá e tomar um refrigerante zero, né? E aí você vai lá e você toma um suco verde em cima. É assim que as pessoas pensam. É tudo imediato. Então vamos entrar dentro dos nossos produtos. Eu vou focar bastante na parte de antioxidantes para vocês entenderem. Isso vai ajudar vocês na venda dos produtos também. E aí a gente foca bastante na parte de proteínas, tá? Então vamos falar. Então é importante, pessoal, quando vocês forem falar dos produtos, falar que a gente tem 4 linhas de produtos. A gente tem a linha antioxidante, a linha de energia, a linha anti-estresse e a linha de controle de preço. E aí os produtos eles se encaixam em diferentes perfis e diferentes momentos do dia dos nossos clientes. Então, a começar com a linha antioxidante. Então, sempre quando a gente fala, né, dos produtos, a gente aborda a questão de por que comer frutas, a gente tem que comer 5 frutas diferentes, eu vou explicar para vocês por quê, o que é um antioxidante, o que é um radical livre, esses conceitos eu acho legal vocês saberem, o que é colágeno e por que ele está hidrolisado dentro do produto, e o que é beta-glucana, porque quando vocês mostram o produto, as pessoas vão questionar vocês e perguntar o que são esses componentes que tem dentro. Então vamos discutir um pouco de cada um. Por que a gente tem que comer fruta e por que a gente tem que comer frutas diferentes? Então, se vocês olharem essa foto que eu coloquei aí, a gente tem uma variedade gigante de cores nos nossos vegetais, nas nossas frutas, e cada vegetal ou fruta tem as suas propriedades, nem todos são iguais os nutrientes que eles têm. E aí a gente vai pelas cores, né, vendo que eles têm nutrientes parecidos. Então, eu quero dizer que essas cores, elas indicam o tipo de mineral, o tipo de antioxidante, o tipo de vitaminas que eles têm. Então, se a gente tem uma alimentação monótona, eu só como banana e eu só como maçã, você só vai entrar em contato com os nutrientes da maçã e da banana, você não tem uma variedade. Então, por isso que a gente é orientado a consumir de 3 a 5 frutas por dia e que elas sejam
diferentes. Então, até a gente fala nas nossas apresentações de produtos que a gente deveria consumir de 3 a 7 porções de vegetais por dia. Por causa disso, por causa da variedade. Eu vou explicar para vocês o que é esses nutrientes e para que eles servem. Vamos falar um pouquinho de radical livre para vocês entenderem como é que ele age dentro do corpo, tá? Então, o radical livre, ele é Vocês estão me ouvindo? Aperta um, se vocês estão me ouvindo. Aí. O que é um radical livre? Ele é um íon. Então, ele é... A combinação mais famosa que a gente tem é a água, que é o H2O. Então, é um hidrogênio ligado com 2 íons de hidrogênio, tudo bem? Então, quando você tem uma reação química dentro do organismo, principalmente com o oxigênio, você tem uma perda de elétrons, enfim, existe aí uma perda, né, de elétrons nesses íons e ele fica instável, ele fica como se fosse um ímã. Ele está com uma carga diferente dos outros íons do seu corpo. Então, ele tende a grudar em alguém. Então, ele pode grudar no DNA, ele pode grudar no ferro, ele pode grudar na gordura que tem na nossa membrana celular. Então, na fotinho que vocês estão vendo aí, é o radical livre perdendo um elétron, ele vai lá na membrana da célula e ele começa a grudar nos íons das gorduras e aí ele acaba rompendo e matando essa célula. Certo? Então ele está lá, que nem eu falei para vocês, lesando algumas estruturas. O que o antioxidante faz? Então eu vou falar para vocês um exemplo da vitamina da vitamina E, interação entre a vitamina E, C e o selênio. Então, a vitamina, essa aqui é a vitamina E, ela tem a capacidade de emprestar o elétron dela para o radical, e aí ela inativou esse radical. Ele não está mais reagindo com ninguém. Só que a vitamina E não virou um radical, porque ela não perdeu um elétron. Então, precisa da vitamina C para emprestar o elétron para a vitamina E, e aí ela fica inativa de novo, tá? Ela não está mais como radical. E aí, a vitamina C virou um radical livre. Aí vem a tal, aquela enzima que eu falei para vocês, que chama glutationa, ela vem para inativar todo mundo, ela consegue emprestar elétrons e ela não vira radical livre. Então, ela é dependente de selênio. Então, vocês viram que foi uma interação entre 3 componentes, um mineral e 2 vitaminas? Então, não é só ficar se entupindo de vitamina. O interessante é que a gente consuma esses nutrientes dos vegetais. E eu acho que o Max é fantástico por causa disso, porque ele está fornecendo as frutas, né? E não você está consumindo um polivitamínico com todas as vitaminas sintéticas, tá? Porque ele está te oferecendo variedade e vem do próprio vegetal. Eu acho incrível isso. Eu tiro bastante dos polivitamínicos dos meus pacientes e indico Max para substituir, porque você está consumindo esses nutrientes naturais. Eu quero dizer que não adianta a gente consumir um montão de vitamina C ou um montão de vitamina E, porque se eles estiverem em excesso dentro do seu organismo, vai ficar oxidando, ele vai ser radical livre se não tiver ninguém para inativar ele, a vitamina que está em excesso, tudo bem? Dentro do alimento você não tem como ter essa sobra, ele sempre vai estar um nutriente conversando com o outro. Eu coloquei essa maçãzinha aí para vocês verem que quando a gente expõe um vegetal ao oxigênio, você começa a ter perdas de vitaminas, ela começa a oxidar com o ar, por isso que a maçã vai ficando preta. Então, como é que é o processo de fazer esse produto e não ter perda de vitaminas? Então, ele é feito com o processo de fast freezing. Aqui no Brasil a gente chama de liofilizado. Então,
Então, o que é a liofilização? Você congelar essa fruta de um jeito muito rápido, por isso que chama fast freezing. E aí, quando você congela isso super rápido, esses gelinhos que formam, eles formam gelinhos redondinhos. Quando você congela bem lentamente, que é o que o congelador da nossa casa faz, você tem um gelinho sendo formado com pontas. E isso rompe as estruturas e aí você tem uma perda dessa célula mesmo, aí você tem uma perda maior de nutrientes. Quando você congela isso super rápido, os gelinhos redondos não rompem as estruturas e por isso que se mantém a gente chama de características organolépticas, tá? Então preserva a cor e preserva os nutrientes dessa fruta. Posso, é que eu estou gravando um negócio aqui. Pra vocês verem de um morango e de uma manga liofilizada, para você ficar bem parecido como ele é fresco. Posso por WhatsApp. E aí, isso pode ser feito, esse processo, com vários alimentos. Isso aqui eu coloquei um sorvetinho para vocês verem um sorvete liofilizado. É o sorvete danado. Tem lá na Disney esse sorvete. Ele parece uma esponjinha, mas ele foi desidratado desse jeito que eu estou falando para vocês. Então desidrata com isso congelado e não tem tantas perdas de nutrientes. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem várias frutas, né, liofilizadas, e a Monavi pega esses pozinhos e faz o produto, né? Então os nossos produtos têm essas frutas liofilizadas com muito mais nutrientes do que qualquer outro produto que você possa pegar. Então um suco desses comuns que a gente consome, ele é feito de fruta cozida, que ele esquentou, isso foi pasteurizado, então teve perdas enormes de nutrientes ali. Nos Estados Unidos é super fácil achar esses pozinhos separados, né? Eu coloquei aqui, ó, que eles vendem o açaí liofilizado e o camu-camu liofilizado. Não é um processo exclusivo da Monavi, tá? A Monavi não inventou o processo de liofilização. Eu já vi alguns distribuidores falando que isso é um processo que a Monavi desenvolveu, mas não é. A gente consome produtos liofilizados há muito tempo. Então esse Nescafé, não queria falar marca, mas é o único que tem aí no mercado, ele é um liofilizado, café liofilizado. A gente já consome esses produtos há bastante tempo. Eu trouxe isso daqui que chama tabela ORAC. Essa tabela ORAC, ela mede a quantidade de antioxidante in vitro dos alimentos, tá? Não é dentro do organismo, isso é feito in vitro, dentro de laboratório. Então aqui tem alguns exemplos, que inclusive tem exemplos de açaí. O nosso açaí, que é o freeze and dry, que é o liofilizado, ele tem um altíssimo índice de antioxidantes pela tabela ORAC. Olha a quantidade de antioxidantes que ele tem comparado até com açaí. O suco de açaí normal, tá, que está aqui em segundo lugar, vocês estão vendo a bolinha? Aqui tem uma framboesa, né, que tem 340 pontos, né, na tabela ORAC, e o nosso açaí liofilizado, ele tem 1027 pontos na tabela ORAC. Então você vê como preserva os nutrientes com esse processo, é incrível, tá? Senão eu vou tomar muito tempo. O que é beta-caroteno e o que é licopeno que tem dentro do Max, dentro do Max? Eles são pigmentos antioxidantes. Então a gente tem vitaminas antioxidantes, a gente tem minerais antioxidantes e a gente tem pigmentos também. São como se fossem corantes naturais dos vegetais e das frutas, que também tem uma capacidade de combate de radicais livres. Então o beta-caroteno, ele faz parte dos carotenoides. O licopeno, ele vem do tomate, da melancia e do pimentão, ele é essa cor mais parecida com tomate. E o beta-caroteno vem da cenoura, da abóbora, da beterraba, do mamão, da manga e aquela batata doce, bem laranja, que a gente encontra mais nos Estados Unidos, tem bastante beta-caroteno. Uma coisa interessante de se falar, gente, é que o antioxidante, ele está na parte colorida dos vegetais, né? Então, se você pegar
beterraba, ela é inteira cheia de antioxidantes. Uma berinjela, a casca tem muito mais antioxidante do que a polpa. Uma melancia, a parte vermelha fica dentro. Então a gente tem mais nutrientes dentro da melancia do que na casca. Uma coisa legal desses dois pigmentos é que eles aumentam a nossa defesa antioxidante. Então eles aumentam a nossa capacidade de se defender sozinhos dos radicais livres. Então aquilo lá que eu estava falando, você não está dando o nutriente pronto que ele pode sobrar. Ele vai, ele mesmo, aumentar a nossa defesa endógena. Isso é fantástico, tá? Quanto que a gente tem que tomar? Vamos falar um pouquinho da dose do Max. Eu posso tomar uma garrafa inteira? Qual que é a diferença aí de eu tomar a dose? Por que tem aquele copinho? Vamos discutir um pouquinho isso. Eu acho legal, tá, até a gente discutir um pouquinho a questão da dose, porque tem muito médico e muita nutricionista até que não entende o produto. Eu já vi casos de pessoal chegar da Monavi mesmo e falar para mim, olha, mas a minha nutricionista, mas meu médico mandou eu parar de consumir o produto porque ele tem muita frutose. Realmente, ele tem bastante frutose porque ele é um concentrado de frutas e eu acho que quando vocês forem mostrar o produto para as pessoas, ou principalmente para as pessoas que cuidam da saúde de vocês, é falar dessa dose. Porque uma dose de 60 a 100 ml não tem uma quantidade grande de frutose. Agora, se você tomar um copão de uma vez, sim. E qual que é o problema de você ter um excesso de frutose? Então, eu coloquei um mapinha aqui do lado, vocês não precisam entender em detalhes isso daqui. Mas toda vez que a gente consome glicose, a glicose ela tem um caminho, ela vai virando outra molécula e se estiver sobrando aqui embaixo, ela volta e vira glicose de novo. A frutose não, ela tem um caminho que ela, se ela estiver em excesso, ela vai virando uma coisa que chama glicerol, que faz parte do triglicérides. Então, se você come muita frutose, pode ser que você tenha um aumento de triglicérides, sim. Tá? Então, se você tomar a dose certa, até 100 ml do produto, não vai te dar excesso de frutose e você não vai ter nenhum problema em aumentar triglicérides, tudo bem? O que eu acho legal a gente fazer? Eu quero tomar 2 vezes por dia o produto. Eu tomo as doses de 50 a 100 ml de manhã e eu tomo outra à noite. Isso não vai aumentar aí o teu triglicérides, tá? Agora, tomar tudo de uma vez, o produto, aí sim eu acho que você pode ter um excesso de frutose por dose, tudo bem? Quando eu conheci o produto, não me explicaram a dose e eu não entendi o produto. Depois eu fui entender que tinha essa dose e aí sim eu vi o grandíssimo benefício que a gente teria consumindo ele. Porque minha única preocupação era isso, o excesso de frutose, tá? O produto pode ser consumido por todo mundo, deve, por idosos, por gestantes, por crianças. E os diabéticos a gente toma cuidado aí, talvez colocar 60 ml em vez de 100 ml para eles uma vez por dia e orientar que eles meçam a glicemia. Para não ultrapassar, mas eu, na minha opinião, acho que eles deveriam sim consumir o Max todos os dias por ele ser um grande antioxidante e o excesso de glicemia na corrente sanguínea é super prejudicial, tá? Bem inflamatório, enfim. Colágeno hidrolisado. Eu já vi bastante distribuidor na hora de apresentar o produto falando da absorção, e eu já vi algumas groselhas, então vamos esclarecer um pouco o que é e o que é colágeno e por que ele está hidrolisado dentro do produto. Então, o colágeno é uma proteína, assim como o nosso organismo, ele é cheio de tipos de proteína. Eu coloquei alguns exemplos para vocês verem aqui. Então, a gente tem enzimas que são proteicas, hormônios são proteicos, o próprio DNA é proteico, e aqui está o colágeno, que ele é uma proteína estrutural, elástica, que
que faz parte dos tendões, do nosso tecido conjuntivo, da pele, articulações, cabelo e unha é mais queratina do que colágeno, né? Tanto que não é elástico cabelo e unha. Eu já vi bastante gente falando que o cabelo e a unha é colágeno, mas não, é queratina. Por que melhora o cabelo e a unha? Por causa do antioxidante. Vocês lembram que o nosso organismo precisa de antioxidantes para fazer combate dos radicais livres, entre outras 1000 funções que as vitaminas têm? Se você está sem nutriente no seu corpo, o organismo, o último que ele vai se preocupar é a sua unha e o seu cabelo, né? Porque tem coisas muito mais vitais no organismo para ele se preocupar do que unha e cabelo. Agora, quando você toma o produto e você está cheio de nutriente, melhora realmente o cabelo e a unha. Eu senti muita diferença no meu cabelo e na minha unha. Minha unha nunca cresceu na vida. É a primeira vez que eu consigo ter unha comprida, depois que eu comecei a tomar o produto. O que é colágeno? Então, ele é uma proteína. Todas as proteínas, elas são junções de aminoácidos. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são os diferentes tipos de aminoácidos juntinhos. Eles são 20 tipos de aminoácidos que a gente tem para montar e desmontar dentro do organismo. Quando você digere, você vai quebrando essas proteínas em pedacinhos menores. Então, chama tripeptídeo, dipeptídeo, e o aminoácido sozinho, quando ele é separado. Então, a gente tem que separar para a gente absorver isso. Então, a gente digere essa proteína, ela vai ser desmontada em pedacinhos até sobrar os aminoácidos e aí a gente consegue absorver. Então, já vi pessoal falando que precisa de vitamina C para você absorver o colágeno. Não é no intestino, tudo bem? É na pele que a gente vai precisar de vitamina C. E aí precisa de sódio para que o aminoácido entre no receptor e ele gira para dentro da célula e a gente consegue absorver o aminoácido. Então, o aminoácido é dependente de sódio para ser absorvido. Então, quem fica questionando o sódio que tem dentro do nosso produto, explica que precisa de sódio para a gente absorver colágeno no intestino. Tá? Não tem uma quantidade gigante de sódio no produto. Lembra que eu falei para vocês que pode 1.500 miligramas? Uma dose de Max vai ter aí, não lembro mais, mas é bem pouquinho. Aí esse sódio ele vai ajudar você a absorver esse colágeno lá no intestino. Agora, como que eu mando esse colágeno para minha pele? Eu tenho que ressintetizar e remontar esses aminoácidos lá na minha pele, tudo bem? Eu vou precisar de nutriente para isso. Aí sim que a vitamina C entra com um papel principal, porque ela é precursora de colágeno. Então, se você não tem vitamina C, você não vai absorver esse colágeno lá na pele. E o produto, ele já tem tudo isso, né? Lembra do camu-camu, que ele é uma das frutas que mais tem colágeno dentro? 15 miligramas de sódio em 200 ml de Max, né? Se a gente vai tomar 100, você está consumindo aí 7,5 miligramas de sódio por dose, tá? Então é muito pouco. Não precisa ficar escandalizado aí com a quantidade de sódio do produto. Aí a vitamina C vai fazer a ressíntese de colágeno junto com o manganês, que tem na aveia, nas nozes, nas amêndoas, no abacaxi e no espinafre, e o silício, que também tem na aveia, tem no milho, no arroz, no cogumelo, na cevada, no trigo, na cavalinha, no frango, vegetais, algas e frutos do mar. Então, para você formar colágeno na sua pele, você precisa de vitamina C, manganês, silício e o próprio colágeno, tá? Então, ele está hidrolisado. Esqueci de falar. Isso daqui que tem dentro do produto, ele já está pré-digerido para você, tá? Então ele já está desmontadinho para que você tenha uma absorção mais rápida e maior aproveitamento desse colágeno no teu intestino. Então, hidrolisado quer dizer que ele já está pré-digerido, já está desmontado. E aí, se você tem uma alimentação boa e você está tomando o produto que também tem esses nutrientes aqui, você está garantindo que o colágeno vai lá e vai ser ressintetizado na sua pele, tudo bem?
entenderam? Beta-glucana, o que que é? É uma fibra que ela vem da aveia e ela vai fazer com que tem alguns papéis, tá? Então, fibras são importantes para o intestino e ela, um dos principais papéis ela está dentro do produto é para que ela segure o índice glicêmico e dê saciedade. Então, toda vez que você tem uma fibra, você tem uma absorção mais lenta disso, um esvaziamento gástrico mais lento. Quando não tem fibra, o alimento ele passa direto para dentro do seu intestino. E quando você tem a fibra dentro do seu estômago, esse alimento vai ser passado mais lentamente para dentro do intestino. Então, qualquer tipo de açúcar, por exemplo, ela vai ser absorvida de um jeito mais lento, tudo bem? Então, além de dar saciedade, você vai segurar essa glicemia dessa quantidade de fruta que tem dentro do produto. Vou falar um pouquinho da fibra, tá? Então, a fibra ela tem um papel de diminuir o colesterol, porque a bile se liga na fibra e bile é feita de colesterol. Então, uma vez que fibra não é absorvida, você tem a fibra não é absorvida, então se ela está ligando, a bile está ligada nela, ela vai embora e seu organismo é obrigado a pegar novos colesteróis para formar mais bile, tá? Então tem uma ação indireta aí nos níveis de colesterol sanguíneo. Tô vendo que o pessoal tá perguntando bastante. Vai ter o meu e-mail depois, porque eu tenho que acabar aqui com o treinamento, tá? Vamos entrar um pouquinho mais rápido aqui nessa parte. Então, falamos bastante da linha antioxidante. Então, só para concluir aqui, o Active, ele é quando eu vendo o Max, o Active, eu falo que o Active ele é uma versão mais diluída do Max, porque como o Max só pode tomar um pouquinho, o Active você pode tomar uma quantidade maior, em vez de ficar tomando refrigerante e outros sucos, ele é muito melhor, né? Vai ter aí essas frutas com mais nutrientes. Vamos entrar um pouquinho na linha de energia e no I, e aí a gente fala um pouco mais de proteína. O MV, então a gente tem a versão dele de açaí, que é o normal, com açúcar, e agora tem o Citro Zero, que chegou aí para o pessoal que não quer consumir tanto açúcar e para os diabéticos, né? Antes os diabéticos não podiam tomar o MV. O que eu falo quando eu vou vender esse produto? Que ele é o único do mercado que tem fruta de verdade. Os outros, eles são só sintéticos. Então, por mais que ele tenha cranberry, blueberry, ou se vocês olharem no rótulo, vocês não vão achar uma gota de blueberry nem cranberry dentro do produto. O nosso, sim, o nosso tem fruta de verdade. Ele não é natural, isso eu já vi o pessoal falando que ele é 100% natural. Não, a parte de fruta mas o resto ele é igual os outros energéticos que tem no mercado. Então, não pode falar que é um produto 100% natural, e sim vocês enfatizarem que ele é o único energético que tem fruta de verdade dentro. Ele não pode ser consumido por crianças e nem gestantes e nem quem está amamentando por conta da cafeína. E o citrus, ele pode ser consumido pelos diabéticos, o açaí não. Ele tem cafeína e taurina. A taurina, para quem não sabe, ele é uma substância que acalma a gente. Então a cafeína ela tem um efeito estimulante, a taurina ela tira um pouco esse efeito de batedeira que o energético dá. Ele tem uma absorção mais lenta por causa da frutose. A frutose é absorvida mais devagar do que a glicose. Isso também faz com que a gente não tenha um pico de energia tão forte e uma queda tão brusca depois. A gente tem uma manutenção da energia, ele vai caindo mais devagar do que o outro. O que eu acho legal a gente consumir
fontes naturais de cafeína e taurina, não sei, Delano. Depois a gente pode perguntar para o pessoal aqui do corporativo. Ele pode ser, o que eu acho legal a gente consumir o energético para uma atividade que você precisa um pouco mais de energia. Então, treino, um dia de estudo, trabalho, ou qualquer atividade que você tenha que ter mais foco, né? Então, uma coisa interessante da cafeína é que ela ajuda você a queimar não, tá? Não usem essa palavra, eu mesma falei errado. Ele ajuda você a liberar mais gordura para a corrente sanguínea. Então, uma vez que você vai treinar, tomar um pouco de cafeína antes do exercício é bem interessante, tá? Vai ajudar você a liberar um pouco mais de gordura, e aí você, em exercício, você utiliza essa gordura e queima, tá? Então, por isso que tem cafeína em pré-treinos. Nui é um produto, sim, natural. Eu adoro esse produto. Ele não tem conservantes ou aromatizantes. Eu adoro que ele é todo separadinho, que você consegue ver os pozinhos das frutas dentro. Isso quer dizer que ele não tem nenhum emulsificante, tá? Então ele não tem nenhum produto que fica deixando ele uniforme. Então ele separa mesmo. Ele não tem açúcar, ele tem sucralose. Eu já vi o pessoal falando aí que sucralose é um adoçante da batata doce. Não é. Sucralose é uma molécula de glicose que tem do açúcar colada a um cloro para você não conseguir absorver. Já vi alguns profissionais da saúde implicarem com a sucralose porque ela tem cloro, mas, gente, vamos pensar uma coisa. Cloro, já está preocupada com uma gotinha de cloro que tem na sucralose, sendo que a gente consome cloro pra caramba. É só você respirar o vapor no banho que você já está enchendo o seu organismo de cloro, tá? Então não é a sucralose que vai atrapalhar. Inositol, vamos falar um pouquinho do inositol. Inositol é uma vitamina do complexo B, mais especificamente da vitamina B3. Ele parece um carboidrato, ele tem um gosto doce. E um dos principais papéis do inositol, porque é o motivo que ele está aí dentro do produto, é para que a gente consiga digerir melhor a nossa comida de noite. O inositol, ele faz parte da digestão, então lá no fígado ele vai ajudar com que você digira melhor. Ele não queima gordura, eu já vi gente falar isso, que vai queimar gordura dormindo, não sei nada disso. Você só vai digerir melhor os seus jantares. Se você não tem um estômago pesado, antes de dormir você tem um sono com mais qualidade. E ele faz parte também da produção de serotonina cerebral. Serotonina é o hormônio da calma, do bem-estar, né? Se a gente tem baixa serotonina, por exemplo, a gente tem muita vontade de comer doces. E a serotonina tem uma função muito legal à noite, porque se você produz ela, você produz a serotonina, e quando a gente apaga a luz, isso tem que ser quarto escuro mesmo, essa serotonina vai ser transformada em melatonina, e a melatonina faz com que a gente entre no sono profundo, ela induz o sono. Então você vai ter uma noite com mais qualidade também se você está produzindo direitinho a sua melatonina. O inositol vai ajudar vai ter a função de ajudar nessa produção de melatonina. Entre outras, né, funções, é muita coisa que o inositol participa, tá, gente? Não vou nem entrar aqui em todos, porque senão a gente fica muito tempo. Pode ser consumido por diabéticos, o Nui, crianças, gestantes e nutrizes. Eu não proibiria, mas eu acho que a gente pode consumir com moderação, justamente por causa do adoçante, tá bom? Vou falar do core já estou quase lá. Vamos falar de RVL e a gente entra no core. O RVL, a gente pode, ele é um blend, né? Ele não é só proteico, então ele é um blend de proteínas com
4 fontes de proteína, então ele tem proteína da soja, whey, albumina e colágeno. Ele também tem carboidrato e ele tem fruta. A vantagem você pode sim bater ele com outras frutas para colocar a mais, mas aquela coisa da praticidade, você tem um sachêzinho na bolsa e aí você abre e mistura com água. Ele pode ser misturado, eu gosto muito da água de coco no shake, fica bem gostoso. Ele pode ser usado para substituir refeição, então 2 refeições, café da manhã e o jantar. O café da manhã eu acho que poderia ser um pouco mais com substância, então eu colocaria um pouquinho de aveia, mais uma fruta dentro, pode colocar alguma semente para colocar um pouco mais de fibra, uma chia, e o da noite fazer ele bem mais ralinho, né? Misturar ele só com água de coco. Para quem não tem sensibilidade com laticínio, poderia ter com leite desnatado. Para quem tem, poderia ser com água de coco ou algum outro suco. Se quiser usar o RVL para ganho de massa muscular pós-treino, dá para usar, só que precisa usar 2 sachês. Leite vegetal também fica bem gostoso, então leite de arroz, leite de aveia, leite de macadâmia, de amêndoas, enfim. Usar 2 sachês, porque a gente precisa de mais ou menos 25 gramas de proteína pós-treino. Ele não vai ter essa quantidade em um sachê. Então, para ganho de massa muscular, teria que usar 2 sachês para ganho de massa magra pós-treino. Já vieram me falar, não, mas eu fui mostrar pro meu personal e tal, ele não gostou porque não tem muita proteína. Toma 2. Tá? Mas aí, vou falar da barrinha, a gente fala do core, tá? A barrinha que eu vejo o pessoal falando é sobre substituir o lanche, eu acho bem interessante. Lembra que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Então a barrinha seria um bom substituto. De novo, para quem não tem sensibilidade a laticínios, a barrinha tem glúten. Então, para quem tem sensibilidade a glúten e laticínios, ela vai conter nessas proteínas. Não pode ser consumida por diabéticos, porque ela tem açúcar. E sempre, né, uma opção melhor do que comer um salgadão lá, uma coxinha, um bauruzinho com linguiça, ou salsicha. Uma coxinha. Consumir uma barrinha é uma opção melhor. Prática também, né? Vamos entrar no core, gente, que é a estrela aqui da noite. O core, ele é uma proteína pura, então o RVL é um blend com carboidrato, com fruta, né? Ele é um blend e o core, ele é a proteína pura. Tá? Então eu usaria o core mais para ganho de massa magra e o RVL mais para substituto de refeição. Cada scoop de core tem 15 gramas de proteína. A gente precisa de mais ou menos 25 a 30 gramas. Então, para ganho de massa muscular, teria que tomar 2 scoops pós-treino. Ele pode ser usado como controle de peso também, mas é só você... Ele tem carboidrato, mas ele tem pouco carboidrato. O RVL tem mais. Ele poderia ser substituto de refeição também. Então é só você usar o core, né, bater o core, um scoop com uma fruta e com aveia, enfim, colocar um carboidrato dentro que você está formando um substituto de refeição com o core. Ele pode ser usado antes de dormir, porque ele é uma proteína de lenta absorção. A caseína micelar, ela é não sei se vocês estudaram micela, mas ele é uma
como se fosse uma cápsula. Então a caseína está dentro, ela misturada, ela tem 2 tipos de caseína na micela e ela tem o cálcio que vai segurar isso aí junto. A proteína ela está desse jeito para ela se misturar em água e em gordura. Então ela fica com uma parte que é solúvel em gordura e outra parte que é solúvel em água. Então ela que dá essa consistência no leite. Por ela estar dentro dessa micela, ela tem uma absorção mais lenta mesmo. Então ele pode ser usado antes de dormir. Os praticantes de atividade física que querem ganhar massa muscular usam bastante a caseína antes de dormir para um apoio anticatabólico, né? Você não ter aí uma utilização de proteína muscular durante o sono, né? Então, como você não vai usar e não vai gastar energia, você pode utilizar a caseína antes de dormir para ter uma absorção lenta. Toda proteína, ela tem um efeito insulinêmico também, né? Então ele produz insulina. Se você tem um whey hidrolisado, que ele está todo já digerido, ele vai entrar bem rapidinho, você tem uma produção insulinêmica maior, né? E à noite você não está precisando de tanta insulina assim, pelo contrário, né? Por isso que eu coloco todos os meus pacientes alimentos de baixo índice glicêmico à noite para você não produzir tanta insulina. E a caseína, ela tem aí uma absorção lenta, por consequência uma menor produção de insulina, tá? A insulina ela é anabólica, mas também ela é anabólica de tecido adiposo, tá bom, gente? Então, por isso que se usa aí a caseína de noite. Que a estévia é um super adoçante, eu acho muito legal ele ter estévia. É o melhor adoçante que existe, tá? Porque a estévia é 100% natural. Então os outros shakes, eles têm a sucralose ou ele tem outro tipo de adoçante. E o nosso tem estévia, que é super natural. Eu acho fantástico o estévia, só que ele tem um gosto amargo. E aí muitas pessoas não se adaptam ao estévia, porque ele amarga os alimentos. Mas dentro do shake eu não senti nenhum gosto amargo do estévia dentro, tá? Vocês estão ouvindo? O pessoal tá colocando 0, 0, 0. Tá, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho de proteína e formação de massa muscular. Então, que nem eu mostrei para vocês, né? A gente tem as proteínas, aqui eu estava mostrando para vocês o colágeno, mas toda proteína, ela é uma junção de aminoácidos, e aí ela tem que ser desmontada, digerida, para que você tenha uma absorção pelo intestino. Quanto mais hidrolisada, mais rápida a absorção. Quanto mais inteira ela tiver, mais lenta, tá? Por isso que a caseína, por ela estar toda montadinha dentro de uma micela, que ela é como se fosse um emaranhado, ela vai ser de mais lenta absorção. A gente precisa de proteína de alto valor biológico, que tenha a maior quantidade de aminoácidos possível. Então, uma proteína animal, normalmente, ela tem muito mais aminoácidos do que uma proteína vegetal, que tem menos aminoácidos, não tem todos os aminoácidos. Então, você usar uma proteína de soja, por exemplo, sozinha para ganho de massa muscular, você não vai conseguir, porque principalmente leucina, que é um dos aminoácidos mais especiais para ganho de massa muscular, tem pouca, tá? Você vai ter muito pouca, por isso que é difícil ganhar massa muscular com proteína de soja ou proteína vegetal. Você precisa de proteína animal para isso. E aí a gente vai pegar essa proteína que a gente consumiu, esses 20 aminoácidos, e remontar eles lá dentro da musculatura, né? Se o caso é ganho de massa muscular, a gente tem que otimizar essa absorção de aminoácidos dentro do músculo. Só que se você não tiver treinado, você não garante essa absorção de aminoácidos dentro da musculatura, tá? Então é muito, muito importante que a gente tenha um estímulo, porque o nosso organismo não é inteiro proteico. Vocês estão me ouvindo? O som está travando, alguém está falando que está travando. Ah, tá.
Tá. Então a gente é feito de proteínas, a gente tem milhões de proteínas para montar dentro do nosso organismo. Como eu falei, enzima, hormônio, neurotransmissor, cabelo, pele. Nosso intestino não é o mesmo em 3 dias. Você muda de células de 3 em 3 dias, você não tem nenhuma igual. Tá? Então a gente vai usar aminoácidos para quem estiver precisando. Então, se você não tiver o músculo sendo treinado e utilizado, não vai mandar essa proteína para dentro da musculatura. Então é muito importante que exista a sessão de treino. Olha aí como é o músculo. O músculo é um monte de fibras juntas, né? Uma fibra amarradinha dentro de cada fibra. Se você pegar assim, eu sempre pego meu cabelo, rabo de cavalo, assim, para mostrar para os meus pacientes como que é o músculo. É várias fibrinhas amarradas por tecido conjuntivo. Quando você treina, e se você está treinando bem, você tem um rompimento, um esgarçamento dessas fibras, uma microlesão, né? Então por isso que dói quando a gente treina. Tem que fazer doer, sem se machucar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem que fazer doer, aquela coisa de no pain, no gain. Porque se você não tiver essa microlesão, você não vai criar necessidade do músculo de pegar aminoácido para dentro dele. Então o aminoácido ele vai ser usado para fazer outras coisas, outras proteínas, e não musculatura. Então no treino, se você levar o treino a sério e fazer um bom treino, você vai utilizar esses aminoácidos para formar musculatura. E aí é importante que a gente dê uma fonte de proteína pós-treino e para que o músculo capte esses aminoácidos e cure essa fibra que foi utilizada. E aí ele cura num tônus maior, e aí você vai ganhando densidade, tá? Para quem quer volume, isso depende do treino, do estímulo que você está dando. Se você quer volume ou se você quer resistência, ganhar densidade, isso vai depender do estímulo no exercício. Aqui eu coloquei só um quadrinho para vocês verem que a gente entra em catabolismo e anabolismo todos os dias. Toda vez que você come, você tem uma área anabólica acontecendo, o seu organismo enxerga que entrou energia, entrou proteína, se tiver principalmente leucina. Existe uma sinalização toda que a proteína está disponível, e aí você anaboliza. Ficou em jejum, você entra num catabolismo. Então as pessoas que ficam muito tempo sem comer vão entrando numa área catabólica muito maior do que a anabólica. Por isso que tem que ter um comer de 3 em 3 horas. Quando você faz exercício, o músculo, ele é como se tivesse uma sinalização aqui, manda para cá esses aminoácidos porque eu estou precisando. Ele mesmo vai guardar esses aminoácidos, então você tem uma área anabólica maior e uma área catabólica menor, porque é como se ele falasse, daqui você não tira proteína não, porque eu estou precisando. Então o próprio exercício já diminui as áreas catabólicas. Então é aquela coisa, para ganhar músculo, precisa de estímulo, precisa de proteína e precisa desse estímulo aí ao longo do dia. Porque se você fizer isso só uma vez, você vai ter áreas mais catabólicas do que anabólicas. Você está num balanço proteico negativo. Você mais destruiu proteína do que você montou. Tá? E aí na falta, né, de energia, se a pessoa não está comendo carboidrato, o carboidrato é muito parecido com a proteína, ele é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio, e a proteína é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, 16% do aminoácido é nitrogênio. Então o que difere um aminoácido de um carboidrato é 16% de nitrogênio. Toda vez que não tiver energia, você está em jejum, você está fazendo restrição, né, de carboidratos, você tem uma utilização da proteína como se fosse um carboidrato. Você corta o nitrogênio fora, utiliza o carboidrato como se fosse, a proteína como se fosse um carboidrato. Então ela consegue gerar energia também. Só que esse nitrogênio ele tem que sair do organismo, porque sozinho ele é tóxico. Ele vai virar ácido úrico e ureia e sair pelo seu rim. Então quem come muita proteína pode ter um aumento aí de ácido úrico no organismo. Tá? Então o que é o resumo de vocês entenderem essa parte? Come
comer de 3 em 3 horas e com proteína de alto valor biológico. Se não tiver aminoácido suficiente, né, principalmente leucina, você não ganha muita massa muscular. Quanto, né, que eu tenho que consumir? Por que existe, né, essa média de consumo proteico pós-treino? Então, esse estudo foi bem legal. Eles deram para vários praticantes de atividade física uma quantidade de proteína pós-treino. Aí fazia-se uma análise do músculo para ver quanto que tinha anabolizado depois do treino. Então, treinou-se e deu nada de proteína. Então, aconteceu um anabolismo aqui na letra A. 5 gramas, no B, 10 gramas, aumentou mais, 15 gramas, 20 gramas, 25 gramas, 30 gramas. Então, vocês percebem que não tem mais um crescimento muscular. Quanto mais proteína você der, ele não vai mudar o anabolismo. Né? Então, por isso que chegou-se na quantidade de 25 a 30 gramas pós-treino de proteínas. Então, não adianta, não é quanto mais melhor. Você pode até tomar proteína, mas em doses separadas, não na mesma dose. Isso para um organismo saudável, enfim, tá? Existem algumas exceções, mas é essa dose que a gente tem que consumir pós-treino. Não é quanto mais melhor. Esse estudo foi bem interessante também, que eu gosto de mostrar, porque não é só depois do exercício de força que eu preciso tomar proteína. Qualquer exercício vai se beneficiar da utilização, do consumo de proteína pós-treino. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos e os voluntários, eles treinavam uma perna exercício aeróbio, então uma perninha deles aqui ia fazer a bike e a outra perna ficava parada e a outra perna ia fazer exercício de força, um leg press. Então fazia a sessão de exercício, fazia biópsia no músculo e via o que dava proteína, né, e via o que tinha acontecido pós-treino. E aí eles viram que a perna que tinha feito força, pós a ingestão de proteína, tinha anabolizado as fibras musculares, elas ficaram num tônus maior. A perna que tinha feito o exercício aeróbio, que foi a bike, tinha aumentado proteína mitocondrial. Para quem não sabe o que é uma mitocôndria, ela é responsável pela geração de energia dentro do músculo, principalmente consumo de gordura. Então é muito bom a gente ter mais mitocôndrias dentro do músculo. Elas são estimuladas quando você faz exercício aeróbio. Né? Então, eles verificaram que mesmo a perna que tinha feito exercício aeróbio tinha se beneficiado do uso de proteína pós-treino. Isso foi em uma sessão. Depois de 10 semanas, que tinha feito aeróbio, estava magrinha lá, cheia de mitocôndrias. Tá? Então, é interessante a gente, mesmo que for fazer um exercício, uma corrida, alguma coisa assim, consumir a proteína pós-treino, tudo bem? Tanto no exercício aeróbio quanto no exercício de força. É isso, pessoal. Eu vou deixar meus contatos aí. Se vocês precisarem, eu sei que vocês estão cheios de perguntas aí. Claro, tem muito mais coisa para falar. Quinta-feira eu vou estar na sede com o Roberto França. A gente vai dar uma palestra lá no Meetline. Se vocês quiserem aparecer por lá, depois a gente senta para conversar também. E é isso. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado vocês com a venda dos produtos, com algumas informações que eu acho essenciais de vocês saberem, tanto para a venda quanto para o próprio consumo de vocês. E é isso aí. Fico à disposição. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade.